Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, você que nos acompanha, você que reza conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus que vem sempre ao nosso encontro, Ele que se aproxima de nós e quer que nós nos aproximemos dEle. Como é bom estar perto do coração amoroso de Deus. Coração esse que acolhe você, que ama você, que não te abandona, que não deixa sozinho. E hoje a igreja celebra a memória de São Felipe Neri, grande homem, grande santo da igreja, conhecido pela tradição como santo da alegria, o santo da caridade e da proximidade com o povo. Sua vida nos ajuda a compreender profundamente a palavra de Deus, principalmente proclamada na liturgia de hoje. Porque São Felipe Neri viveu exatamente aquilo que as leituras de hoje nos apresentam, né? O chamado à santidade, o desapego e o seguimento radical a Jesus Cristo. E a leitura de hoje é de 1 Pedro, né? Vamos ver, é 1 Pedro, o que a leitura de hoje nos ajuda a compreender, na verdade. 1 Pedro. Vamos ver o que a liturgia nos ajuda. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Vamos ver. Capítulo 1, versículo de 10 a 16. O que a liturgia de hoje vai nos apresentar a isso? A respeito dessa salvação, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça e vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo, que estava neles ao prenunciar aos sofrimentos que haviam de sobreviver a Cristo e às glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, administravam esta mensagem e que agora vos anunciam aqueles que vos pregaram o Evangelho no Espírito Santo enviado do céu, ao qual os anjos desejaram ardentemente perscrutar. Por isso, com prontidão, de espíritos sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não ensinais a modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos de todo o vosso comportamento. Olha que bonito. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, qual é o nosso chamado? Primeiro é a santidade. Você é convidado a ser santo. Lá no seu batismo, nós já somos convidados a sermos santos. Santos não é viver algo extraordinário, mas ser santo é no ordinário da vida, no dia a dia, na paciência, na escuta, na docilidade, no perdão. Os santos não viviam algo extraordinário, os santos não viviam coisas difíceis, mas os santos viviam
o ordinário da vida, o perdão, exerciam a paciência, a escuta, mas também exerciam a vivência da palavra de Deus. Então, vivemos em um tempo em que muitas pessoas acreditam que a santidade é algo impossível ou reservado para apenas alguns escolhidos, não é verdade? Existem falsas ideias que o santo é alguém distante da realidade humana. É algo que é o santo e não, é intocável, não, o santo vive, né? Alguém sem luta, sem dificuldades, sem fraquezas. No entanto, a palavra de Deus hoje vai nos recordar que a santidade é a vocação de todo cristão, de todo batizado. E nesta leitura que nós acabamos de escutar, na primeira carta de São Pedro, ouvimos um chamado muito forte: sede santos, porque eu sou santo. Você já pensou nisso? Essa palavra não é dirigida apenas para os padres, religiosos, freiras, monges. Não. Ela é dirigida a todos nós batizados. Então, Deus chama cada um à santidade dentro da realidade da vida concreta. Você é santo para viver a santidade no seu batismo, lá no seu casamento, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no seu trabalho. Você é convidado a viver essa santidade. E São Pedro escreve para cristãos que viviam perseguições e dificuldades. Muitos deles enfrentavam medo, insegurança, a pressão de uma sociedade pagã. Então, mesmo assim, o apóstolo convida a permanecermos firmes na esperança. Ele que recorda que os profetas antigos, lá no Antigo Testamento, já anunciavam a salvação realizada em Cristo. Que bonito! Quando ele vai dizer assim: colocai toda a vossa esperança na graça. E como essa frase é atual, na verdade? O mundo de hoje procura esperança em muitas coisas passageiras. Procura esperança em coisas que são corriqueiras. Aí acreditam que só serão felizes apenas quando tiverem dinheiro, sucesso, aparência. Hoje, quantas pessoas só são felizes dependendo da quantidade de curtidas que tem nas redes sociais, lá no Instagram, TikTok e tantas coisas, né? E Jesus vai nos convidar a vivermos esta santidade nas pequenas coisas. Não é mostrando o que fez, mas é na sutil delicadeza do seu dia. Santo Agostinho dizia uma frase muito profunda: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Não é verdade? E nós estamos vivendo um tempo turbulento, de barulho, muito barulho, e nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus, porque a gente tem escutado tantas vozes, tantas coisas no dia a dia, e essas vozes não têm nos ajudado a vivenciarmos a experiência de um caminho, uma trajetória de santidade. São Felipe Neri, nesse contexto que ele viveu, difícil para a igreja ali no século XVI, e vivendo muitas vezes de crises morais e espirituais. Roma estava marcada por corrupções, indiferenças religiosas, afastamento de Deus. Mas São Felipe Neri não respondeu a essa realidade com condenações frias ou dureza expressiva. Ele escolheu evangelizar através da alegria, da amizade, da oração, da proximidade com as pessoas. Você percebe que nós temos duas reações que poderíamos tomar diante da dificuldade, diante dos desafios: abandonar. Não, isso não é para mim. Aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais solução. Então ele enfrenta. E olha como que é bonito perceber, né? Ele escolheu evangelizar através da alegria, da amizade, da oração e da proximidade com as pessoas. Olha como ele se tornou santo, fazendo coisas
que nós podemos fazer, coisas possíveis, cabíveis a nós, não é verdade? Então, São Felipe Neri passava horas no confessionário, aconselhando, acolhendo, perdoando os pecadores. Conversava com os jovens, ajudava os pobres, promovia encontros de oração e incentivava todos a buscarem uma vida santa. Sua santidade era profundamente humana. Ele sorria, fazia brincadeiras e combatia o orgulho com a humildade, o bom humor. E vale a pena ressaltar isso, não é verdade? Ele sorria. Brincadeiras que ele fazia e combatia o orgulho com humildade e com bom humor. Quantas vezes nós, na verdade, acordamos já de mau humor no nosso dia, e aí já perdemos a paciência com alguma coisa que acontece, e aí a gente já se estressa, já se explode. A santidade não está distante de nós. A santidade não está distante de mim, a santidade não está distante de você. São Felipe Neri costumava dizer que tristeza e melancolia fora da minha casa. Tristeza e melancolia fora da minha casa. Essa frase não significa que o cristão nunca sofre ou nunca vai enfrentar dificuldades. Pelo contrário, o próprio São Felipe Neri passou por muitas lutas, muitas dificuldades, enfrentou muitas barreiras, mas ele compreendia que quem encontrou verdadeiramente com Jesus, quem fez a sua experiência de fato com o ressuscitado, esse tem uma alegria que não cabe nele. E aí, como eu repito novamente, nós finalizamos recentemente, no último domingo, o tempo pascal, com a festa de Pentecostes. O Espírito Santo que veio em nós, que desceu para nos dar esta alegria, esta força, essa coragem. E nós vivemos ainda presos lá na Quaresma? Papa Francisco, na sua saudosa memória, nos recordava que nós não podemos ser cristãos com cara de Semana Santa, com cara de Quaresma, mas cristãos com cara de ressurreição, cara de Páscoa, né? E precisamos ver isso. É essa vivência que vai nos levar a essa santidade. Como é que nós estamos tratando o outro? Como é que você trata quem se aproxima de você? Como é que você trata quem te pede alguma coisa? Você que está em algum cargo mais elevado no seu trabalho, como é que você trata quem está mais abaixo de você? Como é o seu tratamento? Porque muitas vezes nossa tendência é tratar bem os de cima e menosprezar ou até mesmo maltratar os de baixo. Como é que você trata a pessoa que vai te entregar o seu gás? Como é que você trata a pessoa lá no balcão da padaria, quando você pega um café, ou quando você vai no supermercado? Como é que você trata aquela pessoa que está no caixa? Né? Então, é nosso tratamento com os outros que vai nos garantir o céu. Olha, São Felipe Neri vivia alegria, uma alegria que contagiava. E como é bonito perceber que ele deixava Deus agir nele, e muitas vezes nós não deixamos Deus agir em nós. Então, o reino de Deus não funciona segundo os critérios humanos. O mundo valoriza a fama, a riqueza, o poder, a aparência. E Deus olha o nosso coração. Porque a partir do nosso coração, nós vamos externizar, colocar para fora aquilo que estamos dentro. O que você tem guardado dentro de você? Muitas vezes nós vamos guardando mágoas, ressentimento, ódio, orgulho, inveja. E aí nós queremos ser combatentes do outro. Eu preciso vencer,
preciso subir. Às vezes, para subir, eu preciso pisar nesse aqui, eu preciso passar por esse aqui. E esse caminho não nos leva à santidade. Santa Teresa de Calcutá dizia: Deus não nos pede sucesso, mas nos pede fidelidade. Olha que bonito. Deus não nos pede sucesso, mas fidelidade. Papa Leão também tem recordado que, constantemente, que o mundo atual precisa de testemunhas autênticas do Evangelho. Ou seja, o Papa insiste que os cristãos devem ser sinais de esperança em meio a uma sociedade marcada pela indiferença, pela solidão e pela perda do sentido espiritual. Assim como São Felipe Neri transformou Roma através da alegria, da proximidade com as pessoas, também hoje a igreja precisa de homens e mulheres que testemunham a beleza do seguimento de Jesus. Amados, muitas vezes nós queremos mudar o mundo. Comece mudando o teu ambiente. Comece mudando dentro de você, para que essa mudança gere mudanças no teu ambiente, na tua casa, no teu trabalho. Não queira começar fazendo grandes mudanças, grandes coisas. Mas comece fazendo as pequenas coisas e tudo mais nos será acrescentado. O mundo já possui divisões demais, condenações. Existe mais pessoas para condenar do que para perdoar. E celebração Felipe Neri é recordar que a santidade não é tristeza, peso ou rigidez. Mas a santidade é um coração transformado pelo amor de Deus. É viver com alegria, mesmo em meio às lutas. É permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades. Então, celebrando São Felipe Neri, nós possamos carregar esta alegria. Viva a alegria, seja alegria. Não esteja alegre, seja alegre, seja alegria na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Leve a alegria do Deus, a alegria do Cristo para o teu ambiente e tudo mais será transformado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.